Aleluia. Bendito e louvado o nome santo do Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer: eu quero mais de ti, Senhor? Eu nunca quero menos, eu quero mais. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. O mundo não pode dar aquilo que só Jesus dá. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. O mundo não pode dar aquilo que só Jesus dá. O mundo não nos pode dar a paz que excede todo entendimento no momento em que é perfeitamente incompreensível sentir qualquer paz. O mundo não nos pode dar amor como Jesus dá. Ele não disse para nós amarmos, Ele disse: vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Jesus não mandou amar, Jesus mandou amar como Ele amou. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. E esse mandamento é um mandamento impossível de cumprir. É só no poder dele. É só para quem receber a palavra. É só para quem crer. Eu recebo, Senhor. Eu recebo a tua paz que excede todo entendimento. Eu recebo a tua vitória que ninguém mais me pode dar. Ninguém mais me pode dar. Quando os caminhos estão fechados, as portas estão fechadas na justiça, fechadas nos bancos, fechados na família, quando as portas estão fechadas nas oportunidades de trabalho, nas empresas, na sociedade, as portas estão fechadas, o Senhor nosso Deus é capaz de abrir portas que nós nem sequer imaginamos. Ele vai nos surpreender. Diga para quem está ao seu lado: Ele vai te surpreender. Vai surpreender. Sempre. Sim. Ele vai abrir portas impossíveis, usar quem tu nem imaginas. Aleluia. Ele vai te surpreender como Ele vai fazer. E vai ser sempre diferente. Deus nunca faz as coisas igual. Amém? Vai ser sempre diferente. Bendito seja Deus. Por isso, nesta hora, se você puder, saia do seu lugar, vá ter com o seu irmão, cumprimente, nem que seja com o cotovelo. Amém? Mas abençoe a igreja e profetize sobre a igreja. Quando puder, estenda as mãos sobre a igreja. E nós vamos cantar esse cântico tão alegre que diz: é só Jesus quem pode dar esta alegria que viemos aqui buscar. Amém? Glória a Deus. É só Jesus quem pode dar esta alegria que viemos aqui buscar. É só Jesus quem pode dar esta alegria que viemos aqui buscar. É só abrir teu coração, irmã, e deixar este Jesus entrar. É só abrir teu coração, irmã, e deixar este Jesus entrar. É só Jesus, aleluia, quem pode dar esta paz que viemos aqui buscar. É só Jesus quem pode dar esta paz que viemos aqui buscar. É só abrir teu coração, irmão, e deixar este Jesus entrar. É só abrir teu coração, irmão, e deixar este Jesus entrar. Aleluia. É só Jesus, eu creio, quem pode dar este amor que viemos aqui buscar. É só Jesus quem pode dar este amor que viemos aqui buscar. É só abrir teu coração, irmã, e deixar este Jesus entrar. Eu creio, é só abrir teu coração, irmã, e deixar este Jesus entrar. É só Jesus, vitória pode dar.
Eu creio sim, esta vitória que viemos aqui buscar. É só Jesus quem pode dar esta vitória que viemos aqui buscar. É só abrir teu coração, irmão, e deixar este Jesus entrar. É só abrir teu coração, irmão, e deixar este Jesus entrar. É só abrir teu coração, irmão, e deixar este Jesus entrar. É só abrir teu coração, irmão, e deixar este Jesus entrar. Amém. Amém. Quantos creem que é verdade essa palavra? Amém. Diga porque está ao seu lado: alegra-te. É só abrir o coração a Jesus. A alegria é um dos frutos do Espírito. É só receber. Amém. Deixa-o gerar em ti, deixa o Espírito Santo gerar em ti, porque Ele te chamou não para receber só, mas Ele te chamou para te capacitar para dar, porque Ele te chamou para seres um instrumento na mão dEle, te chamou para seres uma bênção, te chamou para seres alguém que prega, te chamou para seres alguém que consola com a mesma consolação com que foi consolado, te chamou para seres alguém que estende a mão e que manifesta a sua cura. Ele te chamou para seres sal e luz. Ele não te chamou para seres alguém apagado que precisa de estar constantemente a ser iluminado. Nem te chamou para seres alguém corrupto para estar a ser constantemente salvo, salgado, salvo da corrupção. Ele chamou-te para tu seres, para tu fazeres. Então deixa o Espírito Santo de Deus te capacitar, te levantar, falar ao teu coração. Em nome de Jesus vamos cantar: sonda-me, Senhor, porque eu quero ser usado. Aleluia. Só a ti usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mas o início: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebrantou meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti entrar. Usa-me, Senhor, usa-me como farol
noite como ponte sobre as águas, como abrir no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usas, Pai, usa-me. Como um farol brilha a noite, como ponte sobre as águas. Eu quero ser um abrigo para outras vidas. Eu quero acertar o alvo, sim, Pai. Ajuda-me, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para tudo aquilo que tu queres, que te agrada, Deus, em qualquer hora. Não importa onde, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Eu creio, Pai, eu quero, Senhor, ser uma flecha que acerta o alvo, que acerta em cheio. Aleluia. Usa, Senhor, cada um de nós como te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Se sonda, quebranta, transforma, enche e usa-me, sonda-me, quebranta. Transforma o teu povo, Senhor, enche de ti, sabe? Só mais uma vez, sonda-me, todo o meu viver, quebranta e faz de novo, tu podes transformar tudo em mim, Senhor, vem, enche. Pai, eu sei que tu queres usar cada vida aqui, tu podes usar, Senhor. Capacita o teu povo agora, derrama sobre nós, Pai. Glória a Deus, meus queridos irmãos, a todos os que estão na igreja e aqueles que estão nas casas. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de podermos estar reunidos em Tua presença, a adorar o Teu nome, a invocar
o poder que é maior, que tudo criou, pois é através da tua mão poderosa que nós fomos levantados, abençoados, e é em teu poder que a nossa vida está. Nós estamos guardados nas tuas mãos poderosas e preciosas. Assim eu oro em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, aspergido sobre as casas, sobre as famílias, todos aqueles que ouvem esta palavra hoje e que recebem da tua presença e do teu poder a tua bênção. É a tua bênção que está sobre nós. É o teu poder que está sobre nós. É a tua mão estendida em grandeza e magnificência, em magnanimidade e amor eterno com que nos amaste. Porque tu nos atraíste a ti, Senhor. Com cordas de amor nos puxaste à tua presença, para que conhecêssemos o teu nome e conhecêssemos a grandeza do teu amor, do teu poder, sobre aqueles que invocam o teu nome, sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que dão um passo para o encontro contigo. Que hoje seja uma noite de um encontro com Deus. Que seja hoje uma noite para aqueles que estão a caminhar no teu caminho e aqueles que ainda não te conhecem. Onde chega esta palavra, chega o teu poder para tomarem uma decisão eterna, uma decisão da sua vida estar guardada nas tuas mãos. E enquanto a todos aqueles que já te conhecem, que já são filhos do Deus Altíssimo, em todo lugar onde chegar esta palavra, chega a cobertura do sangue de Jesus, da proteção de Deus. Eu clamo em nome de Jesus por essa proteção das maravilhas de Deus, da glória e do poder, da presença do Senhor, de senhores e Rei de reis. Do sangue de Jesus aspergido sobre as casas, sobre as famílias. De modo a que todo o mal seja parado e todo o plano de Satanás seja destruído. Toda a obra dele está debaixo dos nossos pés. Muito maior é o teu poder que opera vida e vida com abundância. Naqueles que invocam o teu nome, naqueles que buscam de coração a tua presença. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus aspergido sobre estas casas não permita a entrada ao destruidor. Mas o destruidor fica lá fora, derrotado pelo sangue de Jesus, impedido pela presença de Deus. A proteção e o poder de Deus guarde as casas e famílias, os locais de trabalho, aqueles que trabalham connosco, as equipas daqueles que colaboram connosco, a todos aqueles que estão de responsabilidade do poder de Deus que opera sobre a nossa vida. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, e clamamos pela tua proteção maravilhosa, pelo teu poder extraordinário a guardar a nossa vida, guardados e preservados em tua presença. Nós te agradecemos de todo o coração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Nós te damos graças de todo o coração e te bendizemos com toda a nossa alma. Te agradecemos de coração tudo o que tu fazes por nós, tudo o que operas por nós agora mesmo, em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos passar ao estudo da Palavra de Deus, da leitura da Palavra de Deus. Lembro os meus queridos irmãos que haverá batismos este dia 29, que é sábado, final do mês, na igreja em Espinho, no batistério da igreja, para o qual estão todos convidados, todos aqueles que ainda não se batizaram. Lembro que o batismo é um sacramento e, por isso, um ato sagrado ordenado por Deus e não é opcional. A Escritura diz: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. É, por isso, obrigatório celebrar os batismos e participar dos batismos em toda a igreja, a todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje vamos ler um estudo da Palavra de Deus que está no capítulo 19, do Evangelho de Lucas. E lemos, com o favor de Deus, lemos assim por reverência a Palavra de Deus. Deus continua a ser Deus se nós lermos a palavra sentados ou deitados ou de pé ou como quisermos, mas por um costume que temos de ler de pé em reverência, o fazemos agora também. Lemos então, com o favor de Deus, Lucas capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu
chefe dos publicanos e muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Versículo 4. Correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graças da Tua palavra, que ela produza um fruto de glória para o Teu nome na vida daqueles que agora a escutam. Nós te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Tenha a gentileza de sentar, aí em casa também, e aqui prepara um lápis para anotar, para fazer anotações, para se preparar para esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, que traz luz à nossa vida, revelação e conhecimento num mundo cercado de trevas. Que fez Zaqueu para merecer esta grande bênção de Jesus o visitar em sua própria casa e cear na casa de Zaqueu naquela noite? Que fez Zaqueu para merecer este tão grande favor de Deus? Faz-me lembrar esta pergunta, esta questão, um texto do Salmo 8, no versículo 4 em diante. Que salmo tão maravilhoso é este? Que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Esta tradução diz anjos, é a tradução fiel, diz anjos, mas de facto o texto que lá está escrito em outras traduções é do hebraico Elohim, e Elohim é o fizeste um pouco abaixo de Deus, não abaixo dos anjos, abaixo de Deus. Ou seja, acima dos anjos e abaixo de Deus. E de glória e de honra o coroaste. O versículo seguinte diz: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós, meu Deus, para que nos visites? De facto, na grandeza do amor de Deus, Ele veio a esta terra visitar a todos nós, na pessoa e na imagem visível de Deus, que é o seu Filho, Jesus. Como o Filho do Deus Altíssimo veio a esta terra, fazendo-se homem, vindo aqui para estar em nosso meio e para ser luz
das nações, luz no meio das trevas, luz, de conhecimento no meio da ignorância, luz da verdade no meio de teorias cheias de mentira, no experimentalismo da vida humana, nas experiências que as pessoas fazem a ver se dá certo, a ver se alguma coisa funciona. E enganados por Satanás, mesmo não funcionando, continuam a teimar em coisas que já estão mais do que provadas que não funcionam, fazendo os mesmos erros para tentar ter resultados diferentes, vivendo no princípio da loucura, na ausência de conhecimento, porque trevas são isso mesmo, dando topadas o tempo todo, esbarrando-se contra tudo o tempo todo, por falta de luz, por falta de conhecimento, por falta de ver por onde ir, como fazer. E isso só é possível quando se tem a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz do conhecimento de Deus. É essa luz que a Escritura se refere, porque ela traz conhecimento no meio de um mundo que está em trevas. No nascimento de Jesus, os anjos cantaram, resplandeceu a luz no meio das trevas. Símbolo, por isso, da estrela que brilhou naquela noite. E quanto mais o mundo se aproxima de ser noite, quanto maiores são as trevas, mais brilhará a luz da glória, da presença e do poder de Deus em nossa vida. Maior será a manifestação dessa glória da presença de Deus em nossa vida. Eu sou daqueles que creem que as profecias se vão cumprir. Eu sou daqueles que acreditam que uma igreja poderosíssima se levantará. Uma igreja poderosa se levanta. A igreja de Joel, a igreja dos profetas, a igreja das últimas chuvas, a igreja da glória de Deus que varrerá esta terra. Não propriamente uma igreja política, uma igreja cheia de riqueza, do ouro e da prata, mas uma igreja cheia de homens e mulheres cheios do fogo, da presença e do poder de Deus. Que não recuam diante de nada, que não fogem diante de desafios, que não dão um passo atrás diante das perseguições e dos perigos, diante da mentira e do engano de Satanás, que se mantêm firmes olhando para a frente e caminhando com Deus todos os dias. Bendito seja Deus. Que é o homem para que dele te lembras? Quem somos nós para que nos visites? E, no entanto, essa visita feita há 2000 anos carece de uma resposta, precisa de uma resposta. Que resposta damos nós a esta visita de Deus? Que fiz eu para merecer tão grande misericórdia? Que fiz eu para merecer tão grande amor? Não esqueça que o homem virou costas contra Deus. Não esqueça que o homem foi ele que se desviou do caminho que Deus tinha proposto desde o início. Não esqueça que foi a humanidade que se afastou dos princípios, da palavra, da luz de Deus e preferiu as trevas. Escolheu um caminho largo, um caminho sem Deus, proposta de Satanás. De facto, foi o diabo que disse, não, esse caminho é demasiado estreito, eu ofereço-te aqui um caminho largo onde tu podes ir à tua maneira, podes fazer tudo o que te apetecer, podes dizer tudo o que te apetecer, podes fazer tudo de qualquer maneira, podes andar de qualquer maneira, podes enganar, podes mentir, podes roubar, podes esfolar e matar e fazer tudo, que não te acontecerá nada, porque Deus é tão bonzinho que no final tudo vai dar certo. Essa teoria da falsa segurança das religiões, que todos os caminhos vão dar para Deus. Mas não é isso que a Escritura diz, e não é isso que a Bíblia diz. A Escritura claramente diz que só há um caminho para Deus. E esse caminho é Cristo. Porque também foi unicamente Ele que deu a sua vida na cruz para nos perdoar e nos lavar dos nossos pecados e nos perdoar das nossas injustiças. O que é que nós fizemos? Às vezes, como Zaqueu, eu não duvido da primeira palavra e o primeiro pensamento que me vem a olhar para esta palavra é a procura. Eu creio que há muita gente à procura. E às vezes basta um pequeno gesto, uma pequena ação,
uma pequena atitude, para imediatamente Deus se apresentar como uma revelação. Zaqueu procurava ver Jesus de mais perto. Eu recordo que eu durante anos procurava ver Jesus, procurava conhecer a Jesus, lia a Bíblia sozinho, ninguém sabia, só eu e Deus. E nesse lugar de encontro com Deus, nessas vezes irregulares, nem sequer era todos os dias, era... Com certeza eu diria que não haveria mês nenhum em que mais de meia dúzia de vezes eu abrisse a Bíblia e lesse e procurasse entender alguma coisa, fazendo perguntas para o ar. Não sabia que essas perguntas eram escutadas, não sabia que as minhas questões alguém as entendia e alguém se dispôs a abrir um caminho para que eu encontrasse a Jesus. Oh, meu Deus! A minha idade muito jovem, eu viajei muito pelo mundo fora. Lembro-me de ver pessoas que morreram com overdoses, a droga ao meu lado, e eu passei ao lado disso tudo. Lembro-me de ver gente a seguir cultos e religiões estranhas. Lembro-me, quando estudava em Barcelona, ter sido convidado pelos arecrisnas, vestidos de cor de laranja, no frio do inverno, com umas sandálias nos pés, a tremer de frio, a vender livros do Hare Krishna, a tocar uns tambores. Caía uma chuva miudinha e, com a umidade enorme que existe em Barcelona, o frio era de rachar. E eu disse, eu não quero o livro, eu quero só vos dar aqui algum dinheiro. Eu tinha tão pouquinho dinheiro, a minha bolsa de estudos era muito apertada. E eu ofereci-lhes algum dinheiro para irem comer alguma sopa, porque eu não queria nada deles, queria apenas ter pena. As cabeças rapadas, sem cabelo, com uma túnica alaranjada, em cima de uma pele nua, um frio de rachar, e eu a pensar, todo agasalhado, a pensar, o que é que será destes pobres coitados, destes desgraçados que aqui estão a tocar tambor, a esforçarem-se por transmitir uma mensagem, e eles estão a morrer de frio, deixa-me dar algum dinheiro para ir comer uma sopa quente. E foi isso que eu fiz e fui-me embora e não ouvi mais nada. Podia ter eu ficado ali e ter seguido o Hare Krishna. E hoje andar eu de cabeça rapada, vestido de cor de laranja, a tocar um tambor, com os desenhos na minha cara. Quantas vezes fui visitado pelas falsas testemunhas de Jeová? Bateram na minha porta e eu falei com eles e perguntava sempre a mesma coisa. Vocês são discípulos de Cristo? Ah, sim. Onde estão os milagres que Jesus fazia? Ah, não, isso foi para o tempo dos apóstolos. Eu disse, pronto, com licença, eu vou fechar a minha porta. Eu só consigo acreditar em Cristo como Ele está aqui. Não aceito o outro. Mas quem é que colocou isto no meu coração à minha idade de 19 anos ou 20 anos? Eu não sabia acerca da glória e do poder de Deus como sei hoje. Como foi Deus tão bom que não me desviou por nenhum desses caminhos estranhos? Quantas vezes me ofereceram drogas, quantas vezes me ofereceram jogos, quantas vezes me ofereceram bebidas na escola, saindo aos fins da semana com alguns amigos meus, vi-os completamente bêbados, com tudo oferecido, e eu não tomava nada e não bebia nada. Quem me protegeu? Quem me guardou? Quem cuidou de mim? No meio de trevas, no meio de todo tipo de maluquices que eu via à minha volta, e me mantive sereno e tranquilo. Havia gente, os meus colegas, que olhavam para mim e riam-se e pensavam, ele é diferente. Mas porquê? Se eu não conhecia Deus, se eu não fazia coisas perfeitas com a palavra de Deus, mas que me mantinha longe desses perigos todos, quem me protegeu, quem me guardou? Deus viu um pequeno gesto de eu abrir a Bíblia de vez em quando e falar para cima, e abrir um caminho para eu encontrar.
Quando eu encontrei Jesus. Quando eu encontrei discípulos de Cristo como estes que estão na Bíblia. Quando eu encontrei e vi milagres à minha frente como estes que estão nas Escrituras. Aí caíram todas as minhas reservas. Abri o meu coração como uma janela que se abre ao sol, de par em par, depois de um tempo de tempestade e de chuva. E abri o meu coração para que ele entrasse. E disse: Senhor, finalmente eu encontrei-te. Agora eu sei quem tu és. Esse encontro com Cristo é o encontro que eu proponho hoje a todos aqueles que ouvem esta palavra. Não um Cristo qualquer, não um Cristo religioso, não um Cristo histórico, um Cristo do passado, um Jesus que fazia tudo naquela época e hoje se desinteressou da vida humana, mas um Deus presente, um Senhor de glória, cheio de majestade e cheio de bênção, que está disponível na nossa vida hoje, se nós abrimos o nosso coração de par em par para o deixar entrar. Que fiz eu para ter achado Cristo? Eu que vejo gente da minha terra caminhar quilómetros e quilómetros, andar em volta de capelas de joelhos, pôr velas a ídolos, a imagens, a santos e santas, pensando que com isso encontram o céu. Fazem promessas, rastejam nos santuários. Os seus líderes religiosos dizem que fazem muito bem, mas não vejo nenhum deles a fazer caminhadas, não vejo nenhum desses líderes religiosos a rastejar, não vejo nenhum desses líderes religiosos de joelhos à volta das capelas para dar o exemplo. Vejo um povo mergulhado na ignorância, enganado pelo negócio das promessas e do dinheiro que é entregue a ídolos mudos, que tendo ouvidos não ouvem, olhos não veem e boca e não falam, e que o seu silêncio devia ser anunciador da sua inexistência e da sua incapacidade de resposta, mas que no meio das trevas deste mundo as pessoas continuam a ser enganados, explorados e por fim atirados para o lixo do inferno por causa do seu erro. Erro que lhes é comunicado e transmitido e que lhes é autenticado como verdadeiro por outros, que não só não o fazem nem o praticam, mas que, induzindo em erro, conduzem as pessoas a uma eternidade de condenação, por causa de um pecado que se chama a idolatria. Meus queridos irmãos, que fizemos nós para ser tirados deste lixo da idolatria? Que fizemos nós para ser tirados deste lixo das trevas? Que gesto fizemos nós? Cada um saberá por si mesmo o que é que cada um fez. Zaqueu, não acreditando em nada dos fariseus, e cá para mim fazia muito bem, mas saltou para o outro lado da vida. Saltou para os excessos de não acreditando em nada dos religiosos e não acreditando em nada da hipocrisia religiosa, sendo mais esperto do que aquilo que via, saltou, no entanto, para o outro lado da inexistência de Deus, vivendo uma vida sem Deus, vivendo do lado errado da vida daqueles que, não acreditando em nada, deitam tudo a perder, pensando que Deus não existe, porque aquilo que vem acerca de Deus não os convence. Que Deus tenha misericórdia de nós, aqueles que anunciamos a palavra, porque temos que não só anunciar, mas demonstrar a presença de Deus em nosso meio. Demonstrar com a presença do seu poder. Demonstrar com sinais e curas e milagres e maravilhas para que aquele que não crê pela palavra creia pelos sinais que Cristo está vivo. Demonstrar com uma barreira de proteção de Deus em volta das casas e famílias e do trabalho da nossa vida, de modo que esse vírus maldito que está aí, que entra pelas casas dentro, que entra pela vida dos outros dentro, não entre pela nossa vida dentro. Que nós o mantenhamos lá fora, porque esse é o trabalho e o papel que Deus nos chamou. Não se distraia, não se deixe distrair pelo diabo a pensar que há outros problemas maiores que estes neste momento. Não há. Satanás quer distrair com outras coisas,
Mas nesse momento a Igreja de Cristo precisa de continuar a demonstrar que Satanás continua debaixo dos nossos pés, que ele não consegue fazer nada das coisas que queria fazer, que os planos dele estão destruídos em nome de Jesus. Amém. Zaqueu então saltou para o lado errado da vida, pensando, perdido por um, perdido por mil, vou-me divertir, vou roubar à vontade, vou viver à grande, vou fazer o que me apetecer e me der na realíssima gana e não quero saber das consequências. Mas no fundo continuava uma busca interior. Será verdade? E Deus? Será que Deus existe? Até que um dia ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, uma réstia de esperança nasceu no coração daquele homem que tinha desprezado tudo e deitado junto a água e o bebé, tudo junto. Tinha deitado junto Deus e os fariseus, tudo junto. Não sendo capaz de separar a sujeira dos fariseus da grandeza de Deus. Há pessoas assim que deitam tudo fora. Ao ver as calamidades das religiões, ao ver as misérias das religiões, ao ver os erros dos religiosos, até dos nossos, pensam que Deus não existe. E deitam tudo fora. Deitam as pessoas, deitam os erros, deitam as religiões, deitam tudo, não sendo capazes de separar que Deus não tem culpa nenhuma dos erros religiosos, que Deus não tem culpa nenhuma e Deus não está na maior parte das religiões que existem. Deus nem sequer está lá. Amém? Então Zaqueu estava neste problema, neste dilema da sua vida, mas ouviu falar de Jesus. Ouviu falar da glória de Deus que se demonstrava diante dos olhos de todos os que podiam ver. E quando Jesus passou por Jericó, cidade onde morava Zaqueu, ele decidiu, agora que eu vou ver e quero vê-lo de perto. Quantos querem ver Jesus de perto? Quero ver a proximidade dele, quero ver a sua presença, quero ver tudo o que ele tem para dizer e tudo o que ele tem para fazer e quero ver isto perto da minha vida. Há gente que vive Deus, mas de longe. Mas nós somos convidados hoje para ver Jesus de perto, para vê-lo mais próximo de nós, para vê-lo atuar na nossa vida e a fazer mais perto, a dar respostas mais perto, a solucionar os problemas mais perto, a estar mais perto de nós. E essa é uma decisão que só cada um de nós pode fazer. Zaqueu decidiu que ia ver Jesus de perto da sua vida. Que grande decisão que ele tomou. Sendo de baixa estatura, havendo uma grande multidão, esperto como era, olhou ao longe, viu uma figueira brava, subiu na figueira, sabendo que naquele lugar Jesus tinha que passar pelo caminho. E lá em cima, encavalitado na figueira, olhava, vendo Jesus se aproximando. O que ele não contava era que aquele gesto, aquele pequeno passo que deu, aquela atitude tão simples, de subir para a figueira para o ver passar mesmo por baixo dele, ali próximo, que foi entendido por Jesus e foi percebido por Cristo como aquele que o buscava. Há gente que já o buscava nos seus corações, mas não teve a oportunidade. Que este dia, nesta palavra, nesta mensagem, seja a oportunidade para si. Que o buscava, que o procurava, de o encontrar, de o buscar e de o convidar para ser hóspede na sua casa, na sua vida, em toda a sua existência e na sua história de vida. Jesus olhou para cima. Ninguém lhe apresentou a Zaqueu, ninguém lhe disse o nome dele. Não foi preciso. Jesus olhou para cima, cheio da revelação e do poder de Deus. Jesus olhou para cima e viu a Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. O Zaqueu saltou com alegria à frente dele, cheio de alegria, imediatamente, dispondo de tudo o que era possível de sua parte para que Jesus ficasse bem acomodado em sua casa. Desce depressa, porque hoje eu vou ficar em tua casa.
A resposta de Jesus à procura de Zaqueu. A resposta de Cristo à procura de um coração que o busca, de alguém que o deseja, de alguém que o quer conhecer de perto. É imediata. É disponível. Ele não fica longe daquele que abre o seu coração para que o procura com verdade, que o procura com retidão. E o recebeu com alegria, abrindo imediatamente a sua casa, a sua vida, para que ele viesse. Oh, como eu gostava de ter lá estado nesse dia e visto o que é que Jesus pregou nessa noite. Nós não sabemos, uma coisa sabemos, que ele era chefe de publicanos, que a empresa de Zaqueu tinha outros publicanos em muitas outras cidades a trabalhar numa rede de compra do direito da cobrança de impostos. E que Zaqueu era muito rico porque ele financiava a outros à volta dele para que comprassem os impostos nas suas cidades. E era chefe de uma rede de publicanos. E por isso as mais-valias de todo esse investimento vinham ter às suas mãos. Os publicanos eram odiados pelos judeus porque eles exploravam as pessoas, pagando uma parte aos romanos pela exploração dos impostos, mas ficando com uma parte muito maior ainda, que era indevida, muitas vezes cobrando a mais do que aquilo que deviam. E, portanto, eram normalmente muito ricos. Este era anormalmente rico, era muito mais rico que os outros, porque ele, inclusive, financiava uma rede de publicanos à sua volta. Quer dizer, tinha outros publicanos a trabalhar para ele. Quanto sofrimento teria havido naquelas cidades, de gente explorada, de impostos sobrecarregados na vida de tantos, que depois eram cobrados à força pela imposição dos soldados romanos que entravam pelas casas e que, guardando as costas dos publicanos, cobravam esses impostos. Quantos foram prejudicados, quanta gente teve que vender coisas, ficar sem os seus bens, para poder pagar os impostos excessivos a estes roubos. Eu acho que um clamor que se levantou dos céus, diante da presença de Deus, para que esta situação fosse mudada. Por isso, os fariseus murmuravam de Zaqueu e começavam a murmurar também de Jesus, porque o recebeu, porque entrou na casa de Zaqueu. Naquela noite, em vez das pândegas, em vez das danças, em vez dos batuques a tocar, em vez de uma festa e de vinho a correr pelos copos, em vez de bebedeiras, Jesus pregou naquela casa. Jesus falou naquela casa. Jesus trouxe um temor de Deus e uma reverência àquele lugar. Que Zaqueu, depois de ouvir Jesus falar, depois de ouvir Jesus pregar, ele que tinha sido usado pelo diabo tantos anos a explorar a vida de outros, fazendo mal à vida de outros, entrando pela força nas casas e cobrando acima daquilo que era devido, enchendo os bolsos à custa do sofrimento de outros. Naquela noite, ouviu uma palavra. E a palavra que Jesus pregou, a palavra que Jesus ensinou, não foi uma palavra fácil. Jesus pregou condenação eterna, tenho uma certeza. E pregou também arrependimento e salvação e vida eterna, para aquele que mudasse o seu caminho, e mudasse o seu procedimento, e mudasse a sua atitude, e mudasse a sua forma de agir, e mudasse a sua conduta. É isso que eu vejo quando olho para esta palavra e ouço Zaqueu no fim da mensagem a levantar-se e a dizer: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres amanhã. E aqueles a quem eu prejudiquei em alguma coisa, eu restituirei 4 vezes mais. Então ouvimos estas palavras de Jesus. A salvação de Deus entrou nesta casa. Este também é filho de Abraão. A crítica que os fariseus estavam a fazer essa mesma noite, no meio da mentira, no meio das ilusões religiosas, no meio das aldrabices religiosas, que eles nunca tinham conseguido mudar o coração de Zaqueu. Pelo contrário, acentuaram a sua amargura, acentuaram a sua rejeição, acentuaram a sua dureza.
Jesus, em uma noite, transformou o coração daquele homem, dando lugar ao temor de Deus, à palavra de Deus e à reverência diante da verdade. Trazendo luz no meio das trevas. A presença de Deus mudou tudo na vida de Zaqueu. A presença da glória de Deus transformou tudo no meio daquele ambiente que costumava ser de bebedeira, de festas, de diversão, de passatempo, de luxúria. Acabou naquela noite por ser lugar de pregação da presença de Deus, lugar da bênção de Deus, lugar de restituição. No dia seguinte, depois da conversão de Zaqueu, naquela noite, na manhã seguinte começou a restituição. Os pobres da cidade alegraram-se de ver tanta bondade e tanta misericórdia de Deus na sua vida. E aqueles que tinham sido roubados, prejudicados e defraudados, foi-lhes dado 4 vezes mais dos prejuízos que lhe tinham sido causados indevidamente. Que alegria entrou naquela cidade. Como mudou aquela cidade toda. Por causa de um homem que até esse momento tinha sido usado de Satanás. Mas que nesse momento, de um momento para o outro, se tinha transformado em ser uma testemunha viva de Jesus, uma testemunha viva do amor de Deus e uma testemunha viva da verdade. A salvação tinha entrado, como Jesus disse, entrou naquela casa. E não entrou somente uma salvação espiritual, entrou uma salvação a todos os níveis. Entrou uma mudança e transformação completa de procedimento, da sua atitude e da sua vida. Eu não consigo entender salvação sem esta transformação e mudança de comportamento. Eu não consigo entender salvação sem uma mudança total daquilo que a pessoa era para aquilo que a pessoa é. Alguém que não muda, alguém que não se transforma, alguém que continua com a mesma dureza de coração. Se Zaqueu continuasse igual, no dia seguinte a ter Jesus lá estado na sua casa, se Zaqueu não se tivesse levantado e tivesse proclamado uma mudança completa do seu comportamento e da sua vida, se Zaqueu continuasse igual àquilo que tinha sido antes a sua vida sem Cristo, eu não creio que a salvação tivesse entrado, nem Jesus teria dito essas palavras. Zaqueu teria somente ouvido uma mensagem e uma palavra, como outros ouviram, em outros acontecimentos ouviram a palavra proclamada pelos lábios do próprio Senhor, e no entanto endureceram o seu coração e não receberam a sua palavra. Zaqueu teria sido mais um daqueles que ouviu, e em vez de aceitar, rejeitou, e em vez de mudar e se transformar, continuou igual, de pedra e cal, nos seus erros, nas suas más condutas, nos seus procedimentos prejudiciais do seu próximo, destruindo a vida do seu próximo à sua volta, vivendo à custa da morte e da destruição dos outros, à custa do prejuízo de outros, mentindo, roubando e prejudicando, pensando que o céu estaria assegurado pela falsa segurança dos fariseus. Ninguém se engana a si próprio. Ninguém se iluda. Uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, uma conversão autêntica, de alguém se converter a Cristo mesmo de coração, implica uma mudança do seu próprio comportamento, uma mudança das suas atitudes, uma mudança dos seus procedimentos em relação a si próprio, em relação aos outros à sua volta, em relação às pessoas que estão ao seu redor. Senão, a sua conversão não é uma conversão genuína, mas uma falsa conversão, uma conversão fingida de alguém que se recusa a aceitar a transformação implícita na conversão a Cristo. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus entregou-se e nós entregamos-nos. Jesus morreu por nós e nós morremos. Jesus entregou a vida por nós para que nós o possamos seguir. Depois daquele primeiro gesto de Zaqueu, querendo ver Jesus mais perto,
O seu coração, afinal, estava pronto para aceitar a Cristo e pronto para ter uma mudança na sua vida. Uma mudança que anunciasse, sem palavras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Ele anunciou Cristo sem ter que abrir a sua boca. Como devem ter ficado envergonhados os fariseus, quando criticaram tanto que Jesus entrasse na casa daquele homem, reprovado por eles, com razão, mas por quem eles não tinham conseguido fazer nada. E que em uma noite apenas, Jesus tenha trazido uma mudança, uma transformação e uma vitória tão grande. Que Deus nos ajude a ser assim, a ser capazes de levar a presença de Cristo e a transformação poderosa da sua presença à vida daqueles que o buscam. Meus queridos irmãos, como retribuir? Foi isso que Zaqueu fez. Como posso eu retribuir esta grandeza? Como posso eu retribuir este amor tão grande? Como posso eu retribuir esta salvação tão grande que entrou na minha vida, no meu coração, na minha casa? Como posso eu retribuir e fazer diferente nos dias a seguir, depois de ter recebido tanto, depois de Ele me ter dado tanto? Como posso eu retribuir? Um coração cheio de gratidão, um coração cheio da salvação e da presença de Deus. Começa por retribuir não só a Deus, mas ao seu próximo, fazendo uma diferença para melhor naqueles que estão ao seu redor. Sendo retos e íntegros, sendo honestos nos seus procedimentos e sendo retos nas suas ações. Transformando o mal em bênção, trazendo restituição e bênção de Deus, onde antes havia pranto e choro, revolta e angústias. Zaqueu foi o causador de muitas angústias em Jericó e em outras cidades, por causa da sua ganância, por causa da sua rejeição de Deus. Mas naquela noite, nos dias a seguir, a maior alegria aconteceu, a maior felicidade começou a manifestar-se por causa da passagem de Jesus por aquele lugar. Quando Jesus passa, como um cântico antigo dizia, quando Ele passa, tudo se transforma. Quando Ele passa, tudo muda. Por onde Ele passava, não só eram os aleijados e coxos e cegos, e os paralíticos e os leprosos que eram sarados, eram os doentes da alma, eram os feridos da alma, eram aqueles que eram doentes na sua própria alma, aqueles que são torcidos por dentro, aqueles que são amargurados em sua vida, que os transformou e os tornou pessoas diferentes, recalcadas, pessoas com um déficit interior, incapazes de amar o seu próximo, incapazes de sentir direito, incapazes de proceder direito. Mas Jesus muda tudo, desde o exterior até o interior, na cura da alma e na cura do corpo. Ele é aquele unicamente que é capaz de trazer vida ao nosso espírito e mudar toda a existência humana, trazendo uma nova história. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, neste encontro com Deus, nesta noite em que nós estudamos esta palavra, eu queria dizer-lhe assim, muito mais coisas eu tinha aqui hoje para dizer, vamos continuar em outro dia, mas neste encontro com Deus, eu queria dizer-lhe que a Bíblia continua a ser escrita hoje. Uma vez tive uma pessoa que me disse, pastor, a Bíblia, o livro de Gênesis, esse livro velho, antigo, é aquela história do Adão. E eu disse, tenha cuidado com o que vai dizer. E da Eva, que negaram Deus, que comeram do fruto, da maçã. Eu disse, a Bíblia não diz que era maçã.
Mas até se diz na tradição que ficou o homem com o caroço aqui. Eu disse, caroço há muita gente que tem. Mesmo mulheres também têm muito caroço, e há muita gente que tem muito caroço, e há muita gente que tem muita coisa, e que não se deixa levar pelas aparências. Mas diga, então lá disse o fulano, mas então, isso antes, foi antigamente. Disse, não, hoje é você que está aqui. Hoje não é Adão, é você. Hoje é você que diz se aceita o convite da serpente ou se aceita o convite de Deus. Hoje é você que escolhe se aceita a voz de Deus na sua vida, se aceita fazer uma aliança com Deus ou se rejeita a aliança com Deus para seguir um caminho largo, que foi o que Satanás propôs. Um caminho largo, uma porta larga e um destino eterno de condenação. Esse caminho largo foi o que ele propôs. Faz tudo à tua maneira, à tua vontade. Caminhas como quiseres, faz como entenderes. Estabelece por ti o que é certo e errado, o que é bem e mal. Come desse fruto, vive com esse fruto, faz tudo isso dessa maneira, porque tu afinal é que decides o que está bem, o que está mal, o que está certo, o que está errado. Eu dou-te esse direito, o meu contrato dá esse direito para ti. E Adão trocou, porque Deus tinha-o proibido de ele decidir unilateralmente, decidir por si próprio o que é certo e errado, o que é verdade, o que é falso, o que é verdade da mentira, decidindo sem Deus. De facto, ao homem não foi dado conhecer por si próprio e apenas pela sua própria capacidade a distinção absoluta do que é certo e errado, sem que a luz de Deus resplandeça e sem que Deus lhe mostre o que é abominação, o que é a perversão, o que é um caminho certo, o que é um caminho seguro. Porque muitas coisas parecem seguras ao homem, mas o seu fim é a perdição eterna. Então a história continua a escrever-se, o livro de Gênesis continua a escrever-se hoje, em cada ser humano que decide. Vou seguir a Deus ou vou seguir a Satanás? Vou seguir a voz certa? Vou seguir a palavra certa, que é a palavra de Deus, ou vou seguir outra palavra qualquer? Vou seguir um caminho largo e vou fazer de qualquer maneira, ou vou fazer acerca daquilo que Deus me propõe, aceitando o seu caminho que é estreito, mas que conduz à vida? Que vou eu decidir? Hoje esta decisão é sua. Hoje esta decisão é de toda a sua casa, dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que ouvem esta palavra. Hoje a decisão é sua. Que caminho vai escolher? Que voz vai ouvir? A quem vai dar ouvidos? A quem vai entregar o seu coração? Com quem vai fazer uma aliança, sabendo que essa aliança é aqui feita e é uma aliança eterna? A quem vai entregar a sua vida nas mãos de quem a vai entregar? Meu querido irmão e irmã, hoje é dia de sair fora da escravidão de Satanás. Hoje a história continua a escrever-se. Hoje o livro de Gênesis continua a escrever-se. Conforme a decisão de cada um, a pessoa vai ficar na presença de Deus ou vai ser expulso da presença de Deus. Como foi Adão e Eva expulsos da presença de Deus e do paraíso de Deus. Perdão. Assim também, na palavra de Moisés, os hebreus ouviram e aceitaram e saíram da escravidão. Há quase 2000 anos Jesus veio anunciar-nos para sairmos fora do reino das trevas e que viéssemos para o seu reino. Colossenses 1,13 diz que Ele anunciou para que saíssemos do império das trevas e que viéssemos para o reino de seu Filho amado. Hoje o convite é esse, que você seja retirado do reino das trevas e que venha para o reino dos céus. Que ouvindo esta palavra se torne um cidadão do reino dos céus. Que estabelecendo uma aliança, como Zaqueu estabeleceu naquela noite uma aliança com Deus, deixando o outro caminho, deixando um caminho de negação, deixando um caminho onde ele vivia à sua maneira. Vivia com Deus à sua maneira. Tendo rejeitado tudo, vivia com Deus à sua maneira. Hoje há muita gente que vive com Deus à sua maneira, rejeitando o caminho de Cristo, vivendo como cidadãos do reino das trevas, fazendo um Deus à sua maneira,
E o problema é que o seu nome não está escrito no livro da vida, nem pertencem ao reino dos céus. Jesus diz em Lucas capítulo 10 e versículo 20: não vos alegreis tanto por tendes poder para expulsar os demónios. Alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E é assim, para terminar, que eu lhe queria perguntar. O nome de Zaqueu está escrito nos céus. Ficou nessa noite quando ele aceitou a Cristo. Quando ele mudou a sua vida e o seu comportamento para seguir a Jesus. E você? O seu nome já está escrito nos céus? Se não estiver, escreva-o hoje. Faça esta oração comigo, para que o seu nome passe a constar do livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Há um livro da vida onde o seu nome será escrito. Se aceitar a Cristo, se aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Querido Deus e Pai, repita comigo: querido Deus e Pai, eu venho à tua presença em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor veio aqui a esta terra, veio dos céus, gerado sem pecado, caminhando aqui ensinando a palavra da verdade e da vida eterna. Entregou-se à cruz por mim, para morrer pelos meus pecados, mas venceu a morte e ressuscitou. Está sentado à destra do Pai. Eu creio que Ele é Senhor e Rei, para reinar sobre a minha vida, que anunciou o seu reino. Eu peço que me recebas no teu reino, que sejam apagados os meus pecados, pois eu me arrependo deles, não querendo mais viver sem Deus, mas quero viver com Deus para sempre. Hoje ensina-me o teu caminho, ensina-me a dar frutos para a glória do teu nome, ensina-me a seguir as tuas instruções, a fazer a tua vontade, a dar frutos para ti, Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha vida. Perdoa todos os meus pecados e lava-me no poder do teu sangue. Recebe-me como teu filho. Eu quero retribuir com a minha vida, seguindo-te e servindo-te, fazendo a tua vontade. E com gratidão, ajuda-me a ser uma bênção enquanto aqui viver todos os dias da minha vida. Eu nunca mais quero viver sem Deus. Eu me entrego a ti de todo o coração, de toda a minha alma, todas as minhas forças, amando a Deus e ao meu próximo. Assim me ajude, Senhor. Amém. Querido irmão, se você fez esta oração de todo o seu coração, se o temor de Deus entrou no seu coração para fazer a vontade de Deus e o seu desejo é sincero de o seguir, não deixe de continuar a ouvir esta palavra, não deixe de pôr em prática a palavra de Deus, de anunciar a Cristo e a outros ao seu redor e à sua volta a diferença e a transformação que Ele traz na sua vida. A salvação de Deus entrou nessa casa também hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir ao pastor José para louvar a Deus com este salmo tão bonito que está aqui e já voltamos para orar sobre assuntos de oração que precisa. Avanço com fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. Avanço com fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé,
ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, nem me podem impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Avanço com fé. A minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei. Avanço com fé. A minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. Vamos então orar sobre cura, sobre livramento de Deus das opressões, daqueles que o inimigo tenta oprimir, tenta trazer danos e sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que pelo poder do nome de Jesus, que pelo poder do nome que é sobre todo o nome, e pela obra que Cristo realizou por nós, nós estamos livres da opressão e livres da escravidão de Satanás. Querido Deus e Pai, a mesma cruz onde foram cravados os pecados que estavam escritos contra nós, nessa mesma cruz foi levada toda a doença, nessa mesma cruz foi levado todo o espírito de derrota, toda a vergonha, toda a angústia e opressão que o inimigo tenta trazer outra vez. A mesma cruz que pagou o preço pelo pecado, pagou pela doença. Pois está escrito que Cristo levou sobre si mesmo as nossas enfermidades e as nossas dores sobre a cruz. Eu te agradeço de coração por essa obra maravilhosa. Por isso hoje ordeno em nome de Jesus que toda a doença, todo o sofrimento, toda a escravidão, toda a dor e mal-estar, ordeno que saia e desaparece. Que seja criada vida nova, células novas, tecidos novos, órgãos novos. Que flua pelo corpo e pela alma daqueles que ouvem esta palavra hoje, uma vida nova, uma transformação poderosa, o livramento da presença de Deus. Pois na cruz Jesus levou tudo isso. E se levou, está levado. Se levou, afastou para longe. Se levou carregando sobre si mesmo, nós ficamos livres desses fardos.
livres da doença, livres da opressão, livres do direito que o diabo tinha de sobrecarregar a nossa vida. Foi o próprio Senhor que disse: vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, com fardos pesados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós hoje vimos a tua presença e coloco a vida dos meus irmãos, daqueles que debaixo de fardos pesados ou opressões carecem agora do teu alívio, da tua presença maravilhosa que salva, que transforma, que cura e que liberta. Hoje é dia de receber. É dia de receber cura, de receber vitória com Deus. É dia de experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Graças, Senhor, pela tua misericórdia por nós, pelo teu carinho e atenção conosco. Eu te agradeço de coração. Dou graças a Deus de desaparecer toda a dor, toda a doença, todo o sofrimento, toda a enfermidade. Ordeno que é sarado agora e desaparece. Alguém que foi afetado por uma trombose, foi afetado pela circulação de todo o seu lado esquerdo, o braço, a perna, tudo isso é curado agora, outra vez. Renova-se a vida, renova-se o fluir do poder de Deus na sua vida, renova-se a vitória da saúde que é trazida ao teu corpo agora, em nome de Jesus. Um coração novo, saudável, perfeito, bate no seu coração agora, em nome de Cristo, Senhor. Dou graças a Deus por um pâncreas curado, novo e curado, fígado sarado. Dou graças a Deus pelo sistema digestivo novo, em ordem, perfeito, para a glória do nome de Jesus. Dou graças a Deus que desaparece febre, mal-estar, dores no corpo, uma amigdalite seca agora instantaneamente e desaparece pelo poder do nome de Jesus. Dou graças a Deus que essas dores de cabeça, esse mal-estar, tudo isso é parado pelo poder de Deus, é transformado agora em vitória, em nome de Jesus. Coloque sua mão em alguma parte do seu corpo que lhe doa. Ordeno que desaparece toda a dor, todo o mal-estar, seca e desaparece. Pedra no rim desaparece, seca tudo isso, é transformado em pó. Ordeno em nome de Jesus essa cura poderosa. Receba agora essa vitória, receba essa cura, receba. Dores nas pernas, dores ao locomover-se, ao andar, dor nos pés, desaparece tudo isso. Inflamação nas articulações, ordena em nome de Jesus que desaparece. Ordena essa cura do poder de Deus, de transformação e vitória, que Deus faz manifestar agora, para a glória do seu nome. Ordena essa cura pelo poder de Deus. Ordena em nome de Jesus que recebemos vida e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Toda a enfermidade, toda a doença, toda a enfermidade, todo sintoma, ordeno que saia e desapareça em nome de Jesus. Diga comigo: receba a minha cura, receba uma saúde perfeita, receba uma cura total e perfeita em nome de Cristo, Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos também orar sobre finanças. Que Deus multiplique as suas finanças, multiplique a proteção dele sobre as casas e famílias, sobre os locais de trabalho, as empresas, em todo lugar onde estiver, o seu trabalho seja abençoado e guardado na mão de Deus, não lhe faltando nada. É essa a promessa de Deus. Enquanto o pastor Josué louva ao Senhor com esse salmo, eu vou pedir para se preparar para adorar Deus também com sua oferta. Amém? Sua oferta é uma semente que está semeada para a proteção de Deus sobre a sua vida financeira. Olhando no horizonte, ouvindo todos os especialistas e técnicos na área financeira e de economia, todos falam a mesma coisa, que se aproximam nuvens negras sobre a Europa financeiramente e sobre Portugal de uma forma especial. Ouça, nós temos que estar precavidos antes e preparados antes para que isso tudo passe ao lado da nossa vida e que não nos afete nem nos toque. Essa é a hora de viver uma vitória com Cristo. E outra vez, como a Escritura diz, no último profeta do Velho Testamento, que outra vez se veja a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Que outra vez se veja a diferença entre aqueles que servem Deus e aqueles que não servem. Entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que não lhe pertencem. Amém? Isso está escrito onde? Vou-lhe dizer. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo
18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Outra vez vereis a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Nossa oferta é uma forma básica, simples, de serviço para Deus, porque amamos a casa de Deus e queremos ver a causa da palavra de Deus a ser espalhada por toda a parte. Faça isso e creia nessa vitória de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, assim fazemos de todo o coração. Amém? Aqueles que estão nas casas podem fazer através de transferências para a casa de Deus e Deus vos recompense poderosamente nesta oração. Concordamos juntos. E é comigo, nós concordamos juntos, em nome de Jesus, que se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim como se viu a diferença de que na igreja não houve casos do vírus, nenhum caso de todos aqueles que são fiéis com Deus e corretos com Deus, Satanás não pôde pôr as patas dele em cima da nossa vida. Também no aspecto económico, no aspecto financeiro, se vai ver essa mesma diferença acontecer na nossa vida hoje. Nós o declaramos e concordamos que recebemos em nome de Jesus. Que essa oferta fique de testemunho a esta verdade da promessa da palavra de Deus que nós recebemos em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Vamos então adorar Deus enquanto entregamos nossa oferta para Deus. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também, Pai, que me conheces. Se eu me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, 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 Senhor. Tu me cercaste em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até ao céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está a minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que Tu 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 me amas.